E aqui estamos nós, começando a terceira semana da disciplina Engenharia Econômica, né? E vamos falar do VPL, que é o valor presente líquido, que, dentre dos indicadores de viabilidade de projetos, ele é o mais conhecido e sempre o primeiro que a gente leva em análise é esse valor presente líquido. Então, os objetivos dessa disciplina, dessa aula, melhor dizendo, é compreender o valor do presente líquido, que é o VPL, aplicar a fórmula de cálculo passo a passo, interpretar resultados e critérios de decisão e reconhecer as vantagens e também as limitações desse método. Introdução. O VPL, então, é o principal critério de decisão pelas organizações em termos de investimentos. Mede o retorno econômico em termos financeiros, considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, ele vai dar um valor. O VPL mostra se o projeto agrega valor ao capital investido, né? Então, quanto que a gente vai ter se a gente investir naquele projeto. Então, o conceito de VPL. VPL é a diferença entre o valor presente das entradas e das saídas desse caixa. Então, temos que ter muito bem feito o nosso fluxo de caixa. Quando esse VPL é acima de zero, ou seja, o projeto é viável, ele gera lucro acima daquela taxa mínima de atratividade. Ou seja, oba, então vamos investir porque esse aqui dá retorno. Quando o VPL é igual a zero, indiferente, não vai somar nem subtrair. Agora, quando esse VPL é menor que zero, esquece, porque o projeto é inviável. Com certeza vai gerar perda na nossa organização. Então, a fórmula o VPL é igual a menos zero, que é lá do fluxo de caixa, o investimento, mais a somatória de T igual a 1 até o N, que é o número de número de ciclo, número de períodos, né? Que é o fluxo de caixa no momento T, dividido por 1 mais I no momento elevado a T, naquele momento. Então, o fluxo de caixa no período T é dado pelo FCT, o I é a taxa mínima de atratividade, N, número de períodos, considerado naquele VPL. Então, o VPL converte todos os valores futuros em equivalentes presentes, ou seja, quanto que a gente vai ter por ano, considerando o desconto pela taxa de juros. O método de fluxo de caixa descontado, então a gente vai descontando ao longo de cada período essa taxa. É o valor de uma empresa, em função dos benefícios econômicos esperados pelo caixa, do risco que está associado àquele projeto, a esses resultados previstos e do retorno requerido pelos proprietários do capital, os sócios, os acionistas. Na avaliação econômica de investimentos, o método de fluxo de caixa descontado é o que representa o maior rigor técnico e conceitual para expressar o valor econômico. Está voltado para a apuração da riqueza absoluta desses investimentos, estando perfeitamente consistente com o objetivo de maximizar esse valor para a empresa. Então, o VPL, o valor presente líquido, é o valor presente dos fluxos líquidos de caixas futuros menos o valor presente do investimento inicial. Mede o valor presente dos fluxos gerados pelo projeto ao longo da sua vida útil. Então, ao longo de uma máquina, ao longo de uma linha de produção. Então, é calculado com base em um custo de oportunidade já pré-definido. Então, nós temos aqui uma fórmula, representa muito bem. Então, nós temos o VPL, o valor presente no momento zero, que então vai ser 1 mais I elevado a zero. O fluxo no valor no momento 1, no período 1, vai ser dividido por 1 mais I elevado a 1,
elevado a 2, a 3, dependendo do período da vida útil daquele projeto. Então, como um exemplo, uma empresa está avaliando um projeto de investimento que requer um desembolso inicial de 100 mil. Estima-se que esse projeto gerará fluxos de caixas anuais de 30 mil durante os próximos 5 anos, ou seja, então, levantaram o fluxo de caixa e conseguiram obter qual vai ser esse fluxo de caixa anual de 30 mil durante 5 anos. A taxa de desconto, que é o custo de capital ou taxa de atratividade considerada para avaliação, é de 10% ao ano. Calcule o VPL e determine se ele é viável ou não, esse projeto. Com base nesse enunciado, então, foi ano 1, 30 mil, 2, 30 mil, 3, 30 mil, ao longo de 5. O investimento inicial foi de 100 mil reais, com uma taxa de 10% ao ano. Então, nós temos aqui um quadro resumido desses valores. A variável, o valor, né? Investimento inicial de 100 mil, fluxo de 30 mil, que no caso aqui é uma anuidade uniforme, uma taxa de desconto de 10% ao ano e num período de 5 anos. Então, esse valor presente dessa anuidade seria o fluxo de caixa vezes 1 menos 1 mais I, que é a taxa de juros, menos elevado a menos N, dividido por I. Então, esse valor vai ser 30 mil vezes 3 mil, vezes 3,7907. Então, esse valor, com exemplo, anuidade. Uma empresa investe 10 mil, recebe 4 mil por ano durante 3 anos. Uma taxa mínima de atratividade de 10 mil ao ano. Então, o VPL vai ser menos 10 mais 4 mil dividido por 1,1 elevado a 1, elevado a 2, e assim vai pelo número N. E, no caso aqui, deu menos 55. Então, ele é negativo. Então, por aí a gente já vê, esse projeto é inviável, não vamos investir nesse projeto. O exemplo 2, que é comparativo de projetos. Vamos seguir pelo projeto A ou B? Então, nós temos um desafio de decisão de investimento. Uma empresa está avaliando 2 propostas de investimento de capital mutuamente exclusivos, ou seja, ou é um ou é outro. Ou o projeto A ou o projeto B, que visam maximizar o retorno para os acionistas. Ambos os projetos exigem o mesmo investimento de 20 mil inicial. Os fluxos de caixa futuros, recebimentos líquidos, esperados ao longo dos próximos 3 anos para cada projeto, são os seguintes. Os 2 projetos exigem o mesmo investimento inicial de 20 mil. Então, é o fluxo de caixa. Projeto A. Nós vamos ter 8 mil, 9 mil e 10 mil ao longo dos 3 anos. O B. 5 mil, 8 mil e 12 mil. Numa taxa mínima de atratividade de 10%, vamos comparar esses VPLs. O cálculo, então, começamos ali pelo VPL A. Começou desembolsando 20 mil. Mais que vai entrar de 8 mil elevado no primeiro ano, no segundo ano, 9 mil dividido por 1,1 ao quadrado, no terceiro ao cubo. Nós vamos ter um VPL do A de 3.414. E no B, também começando por 20 mil de desembolso, nós vamos ter no primeiro ano 5 mil dividido por 1,1, mais 8 mil dividido por 1,1 ao quadrado, mais 12 mil dividido por 1,1 ao cubo, tendo um VPL de 3.507. Conclusão. Projeto B tem o maior VPL, então ele é mais viável. Nós temos as vantagens do VPL, ou seja, ele considera o valor do dinheiro no tempo, baseia-se em fluxo de caixas reais, sempre, não em lucros contábeis, e sim entrada e saída.
indica o valor monetário, ou seja, o valor que ele agrega de riqueza à organização por esse projeto e permite, então, que a gente possa comparar VPLs diferentes, ou seja, de projetos diferentes, e ver qual vai ter o maior retorno. As aplicações do VPL são inúmeras. Avaliação de investimentos industriais ou novos projetos, novos mercados, novas linhas de produção, análise de alternativa de compra versus leasing, planejamento de expansão ou renovação de equipamentos, decisões de orçamentos de capitais, e assim vai, uma infinidade de aplicação. Como conclusão, temos o VPL é o critério mais importante da engenharia econômica, sempre começamos por ele, mede o valor criado pelo projeto em termos absolutos, VPL positivo, projeto que cria riqueza para a organização. Se o VPL é positivo, o projeto transforma o tempo em valor, ou seja, vai trazer retorno no nosso investimento. Como referências bibliográficas, nós temos o Matemática Financeira do Samanês, da Pearson, e espero vocês na próxima aula.